Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games e neste vídeo nós vamos estar a olhar para o jogo Blue Lagoon, um jogo que foi desenvolvido pelo Dr. Reiner Knizia, de 2 a 4 jogadores, com duração aproximada de 30 a 45 minutos e distribuído pela Blue Orange. Mas antes de entrarmos em pormenor no jogo, deixem aquele gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e ajudem a Edboard Games a crescer, porque já sabem, a Edboard Games é feita exclusivamente para vocês. E então, sem mais demoras, vamos entrar no jogo Blue Lagoon. Então, para começar, convém que vocês conheçam qual é que é o objetivo do jogo. Então, o objetivo deste jogo é vocês serem, no fim da partida, o jogador que tem mais pontos. O jogo está dividido em duas fases e vence o jogador que, no fim da partida, tenha o somatório de pontos mais alto. Agora, eu vou-vos explicar quando é que as fases terminam. Cada jogador irá ter um determinado número de colonizadores e de cabanas. Estas são, então, as suas peças e no tabuleiro irão estar distribuídos determinados recursos. Cada fase irá terminar quando todos os recursos forem coletados ou então quando todos os jogadores tiverem colocado todas as suas peças, ou seja, tiverem colocado os colonizadores e as cabanas. Agora que vocês já conhecem o objetivo e como é que termina cada uma das fases, vamos entrar em mais pormenor sobre o jogo. No início de cada fase há um pequenino setup que vocês têm que fazer. Vocês devem colocar os recursos nesta bolsa e distribuí-los aleatoriamente pelo tabuleiro. E em colocar o tabuleiro é que vocês devem colocar. Vocês devem colocar cada recurso em cada um dos locais onde tem este círculo de pedra. Depois disso, vocês terão um aspecto semelhante a este. Depois de vocês terem feito esta pequenina preparação, o jogo está pronto então a jogar. Vamos então entrar em mais pormenor nesta fase, que é a fase de exploração. Na fase de exploração, o jogador deve fazer uma ação de duas possíveis. A primeira ação que o jogador pode fazer é colocar um dos seus colonizadores em qualquer sítio de mar que não esteja ocupado. Por exemplo, aqui. Ou então, se desejasse, poderia ir para aqui ou para aqui. Ok? Já perceberam a ideia? A outra ação que o jogador pode fazer é expandir-se para a terra. Para se expandir para a terra, o jogador precisa ter um dos seus colonizadores adjacentes. Ou seja, o jogador no próximo turno poderia se expandir, por exemplo, para aqui, ou para aqui, ou para aqui. Mas não poderia, por exemplo, colocar um colonizador aqui porque não tem nenhum adjacente. Vamos supor que ele queria expandir-se para aqui. No próximo turno, vamos supor que o jogador queria continuar a expandir-se para a terra, mas em vez de utilizar um colonizador, ele queria colocar uma cabana. As cabanas funcionam exatamente da mesma forma e só podem ser construídas em terra, como é óbvio, e poderia ser colocada, por exemplo, ali, ou seja, porque tem um colonizador ali adjacente. E no próximo turno, ele queria fazer, por exemplo, colocar este aqui. Sempre que um jogador fica ou coloca um colonizador num círculo de pedra que tenha um recurso, deve retirar o recurso e guardá-lo para o fim da fase, para depois se proceder à pontuação. E estas são então as duas ações que o jogador tem à sua disposição, só pode fazer uma, ou seja, colocar um trabalhador em qualquer sítio de mar que não esteja ocupado, ou então expandir-se para a terra. Então os jogadores vão alternando os turnos, jogando um de cada vez e fazendo uma das duas ações que eu disse anteriormente, e no fim da fase vocês terão um aspecto semelhante a este. Depois de todos os jogadores terem colocado todas as suas peças no tabuleiro, ou então não houver mais recursos para coletar, esta fase termina e procedemos então à pontuação final. Ok, vamos então exemplificar a pontuação do fim de uma das fases. Como vocês veem aqui, existem imensos tópicos que o jogador vai pontuar. Vamos então começar pelo primeiro. O primeiro diz-nos que se nós tivermos em 7 das 8 ilhas, nós recebemos 10 pontos. Se estivermos nas 8, nós recebemos 20 pontos. Como vocês conseguem ver, neste exemplo, o jogador azul, que é o que eu vou simular a pontuação, está em todas as ilhas menos nesta. Por isso, receberia 10 pontos. Ok? Vamos então para o segundo tópico de pontuação. E este diz-nos que vamos ter que encontrar a nossa corrente mais longa de colonizadores. E por cada ilha que essa corrente ligar, nós recebemos 5 pontos. Olhando então para o tabuleiro, a linha azul mais longa, a corrente azul mais longa, será esta aqui. E como vocês veem, nós conseguimos ligar 1, 2, 3, 4 ilhas, por isso recebemos 20 pontos.
O próximo ponto, nós vamos ver quem é que são os detentores das ilhas, ou seja, quem é que tem mais colonizadores em cada uma das ilhas, e irão receber então a pontuação referente a essa ilha. Como vocês conseguem ver, vocês têm uns números indicativos aqui no lado de fora do tabuleiro. 8, 10, 6, isto é os pontos que cada ilha contém. Esta, por exemplo, vale 8, esta aqui vale 10, como vocês veem aqui, 6, 8, 10, 6 e por aí vai. Eu vou explicar apenas uma das ilhas e depois o procedimento é igual para as restantes. Vamos tomar como exemplo esta ilha aqui. Como vocês conseguem ver, o azul tem mais peças dentro da ilha do que o jogador roxo, por isso será o jogador azul a levar 10 pontos. Se os jogadores estivessem empatados, eles dividiam a pontuação da ilha. Os 3 próximos pontos de pontuação são referentes então aos recursos que os jogadores foram adquirindo ao longo desta fase. Então, como vocês conseguem ver, esta primeira linha indica que se o jogador tiver 2 recursos do mesmo tipo, irá receber 5 pontos, se tiver 3 do mesmo tipo, 10, e se tiver 4 do mesmo tipo, 20. Esta linha aqui indica que se o jogador tiver um de cada tipo, irá receber 10, mas só apenas uma vez, e por cada estatueta que o jogador tiver, irá receber 4 pontos. Como é possível verificar? Nós temos então 4 recursos verdes, 3 recursos amarelos, 3 recursos rosa, o que dá um total de 30 pontos. Depois aqui nós temos um de cada tipo, por isso recebemos 10 pontos, e temos 2 estatuetas, por isso temos 8 pontos. Depois de se ter feito a pontuação desta fase, os jogadores devem retirar todos os seus colonizadores e cabanas que estejam colocados nos círculos de pedra. E vocês no fim desta fase devem ter um aspecto mais ou menos parecido com este. Como vocês conseguem ver, a única coisa que ficou no tabuleiro foram então as cabanas de cada jogador. Outra coisa que o jogador deve fazer antes de iniciar a próxima fase é colocar novamente os recursos dentro desta bolsa e distribuí-los outra vez aleatoriamente pelo tabuleiro. Depois de terem feito esta preparação, podem entrar na segunda fase do jogo, e a segunda fase do jogo designa-se de povoamento. Então esta fase é a fase de povoamento, e qual é que é a principal diferença para a primeira fase? Nesta fase, os jogadores já não podem colocar um dos seus colonizadores num espaço de mar que não esteja ocupado. Nesta fase, os jogadores devem sempre colocar os seus colonizadores num sítio adjacente a um dos seus colonizadores ou cabana. Por exemplo, no início desta ronda, como não há colonizadores, o jogador teria de colocar um dos seus colonizadores num espaço adjacente a uma das suas cabanas, por exemplo, aqui. E só depois, num futuro turno, é que poderia vir então para mar e começar então assim a construir a sua rota. O mecanismo é exatamente o mesmo, os jogadores vão jogando em turnos, alternadamente, sempre que calharem nestas casas que tenham recursos, devem coletá-los para a pontuação do fim de fase. Depois de todos os jogadores terem terminado de colocar os seus colonizadores, procede-se à pontuação do fim de fase, e depois dessa pontuação somam-se as 2 pontuações, o jogador que tiver mais pontos é o vencedor do jogo. E é isto, pessoal. Esta foi então a minha explicação de como jogar de uma forma muito resumida este Blue Lagoon, para vocês terem uma ideia do jogo. A análise do jogo sairá em breve. Entretanto, se vocês gostaram do vídeo ou do jogo, deixem o gosto, subscrevam o canal, façam aquilo tudo que eu já disse no início do vídeo, partilhem o vídeo, ajudem a The Board Games a crescer, porque a The Board Games é feita exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo e joguem muito!